dia, boa tarde, boa noite. Pedro Corino da São Paulo Investimentos. Hoje eu vou falar em muitos poucos minutos de um tema complicadinho também. Quanto vale o meu precatório? Quanto vale o meu direito creditório? Basicamente a primeira conta que você vai fazer é trazer a valor presente o que você vai receber lá na frente. Então, se você está tendo uma correção de PCAE, por exemplo, que é o que o governo hoje paga para um precatório, você perde dinheiro em relação ao CDI. Outra coisa, você pode levantar o seu precatório a hora que você quiser? Não. Quando o governo quiser, até o final do ano seguinte, tecnicamente falando, né? A gente sabe que a União paga em dia, mas os governos estaduais e municipais, em sua maioria, não. Então, na realidade, se você tem uma aplicação em CDI ou uma compromissada junto a um banco de primeira linha, vale 100%, 99%. Se não, a gente acaba tendo que se apegar mais a valores, digamos assim, e a leis que vão esparsas e que a gente vai conseguindo aí juntar de uma forma ou de outra. Vamos lá. Primeira lei que eu sempre considero o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que os próprios entes federativos, ou seja, o próprio devedor do precatório só pode dar 40% de desconto sobre o próprio precatório, então ele tem que pagar 60%. Mas veja bem, nesse caso, o que está acontecendo é o devedor, ou seja, pagar o cara que teria o prefeito, ele vai lá, super cara de pau e paga só 60% do que ele deve. Né? Quiséramos nós que todas as nossas dívidas pudessem ser abatidas de 40% assim, do dia para a noite. Então, esta é uma das linhas que a gente pensa, mas efetivamente esse não é o valor de mercado de um precatório municipal e estadual. De um federal, dependendo do pé que ele estiver, do ano de pagamento e do momento da economia, sim, ele vale 60% ou até mais. Outra consideração, eu pego aí uma questão histórica, né? Alagoas define que o valor do precatório mínimo lá, o do direito creditório, é de 30% ou 35%, agora não me recordo ao certo, e é obrigatório que se deposite o pagamento desse precatório na conta corrente do titular do precatório, para não ter fraude. Então é uma TED para a conta do cara. Você evita muito fraude nesse sentido, você delimita o valor aí do precatório a um valor mínimo de 30% a 35%, só que tem um outro detalhe. A Alagoas aceita esses precatórios, esses direitos creditórios, para pagamento de ICMS, de uma série de especificações de ICMS, como ICMS importação. Então, por conta dessa utilidade, o precatório tem essa valorização. Aqui em São Paulo, por exemplo, o precatório estadual, ele normalmente é comercializado entre 35% e 50%. Aí você vai me dizer, poxa, mas que diferença enorme. Pois é, a diferença é grande mesmo. E esse preço é o preço final, é do mercado secundário, ou seja, teve uma empresa que comprou, ela analisou o crédito, ela vai garantir esse crédito, porque infelizmente tem muita fraude, e aí ela cobra esse preço maior no final. Então, normalmente o custo dessa empresa numa captação dessas é de 2% a 5% de comissão. Então você já vai batendo aí, vamos dizer que ela vende a 35%, já tira 5%, que é a comissão que ela está pagando para todos os intermediários que apresentaram as empresas para ela. Então 30%, o risco dela de comprar um negócio e vender o negócio e mais o custo de capital, 25%, talvez 22%. Enfim, no final das contas, o preço final mesmo acaba sendo entre 15% e 20%, mais para o 20%, porque pouca gente vende a 15% do valor de face do precatório estadual de São Paulo. E por que tão baixo esse valor? Porque, infelizmente, a gente está pagando hoje, olha a data aqui,
Não sei se dá para ver direito, mas só para mostrar para o governador, a gente está em 2016 e ele, aí com tantos anos de mandato, continua pagando os precatórios de 1999, né? Um tremendo absurdo. Tá 2 ou 3 anos pagando os precatórios de 1999 e mesmo depois de um julgamento imenso realizado pela nossa Corte Suprema, que demorou um tempão, exigiu muito dos nossos ministros, vem aí a Câmara e o Senado e mais uma vez querem editar uma nova emenda constitucional relativa aos precatórios. Enfim, por todas essas questões de insegurança jurídica, eu diria que o valor mínimo de um precatório num estado como Espírito Santo, que está numa situação ainda pior que São Paulo, é de 10%. Em São Paulo, de 15% a 20% em média, para o cara que é o titular do precatório, porque infelizmente esse cara não tem como dar as garantias, a não ser que ele venda e receba só depois que tiver a transferência do precatório para o titular. Só que aí o vendedor está correndo um risco enorme. Eu, se fosse ele, preferiria o dinheiro à vista. Enfim, e esses são os pontos que eu gostaria de considerar com vocês e deixar no ar que realmente é super difícil mensurar quanto vale um precatório. Nós, da São Paulo Investimentos, operamos 99,9% dos nossos negócios em cima de precatórios federais. Então a gente acaba pagando muito mais, né? A gente chega a pagar 75% do valor do precatório. Então a cada R$100 a gente chega a pagar até R$75 se for um precatório do ano corrente, por exemplo, e já tiver passado de julho. Não tem nem conversa, 75% na hora. E é isso aí. E pode vocês, quem quiser vender, conversar com a gente, etc., por favor, acesse o site www.sociedadesp.com.br ou fale com um dos nossos diversos franqueados que com certeza vão acabar dando uma atenção ultra especial e concentrada para vocês, e vocês podem entrar em contato com eles através do site www.franquiadeprecatórios.com.br. Muito obrigado.